Bom dia, irmãos. É um prazer estarmos aqui novamente e nós estamos estudando o Evangelho de Marcos na nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Central de Diamantina. E eu já convido os irmãos para abrirem comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Nós vamos ler a partir do 1 até também o versículo 11. Diz assim a palavra: E logo se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras. Enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis um jumento preso, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que estáis a fazer isto? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram um jumentinho preso fora da porta, entre os 2 caminhos, e soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus tinha mandado, e então deixaram-os ir. E levando o jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou Jesus sobre ele. Muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramo das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino de nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e vendo isto, tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12 discípulos. Amém? Vamos orar. Deus eterno, muito obrigado, Deus, por sua palavra. Obrigado porque o Senhor tem falado no nosso coração, abençoado a nossa vida. Pedimos ao Deus que o Senhor fale mais uma vez na nossa vida, e muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na igreja e na vida de cada um dos irmãos. Obrigado por sua obra nas nossas vidas, e fica conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós estamos aí no nosso estudo do capítulo 11 de Marcos, e possivelmente na sua Bíblia deve também estar escrito, embora isso não seja inspirado, né, não tenha sido escrito desde o início, né, foram acrescentados depois, mas diz assim: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, essa entrada triunfal. Lembrando que esse texto, ele também encontra-se no livro de Mateus, no livro de Lucas e também no livro de João. Então, nos 4 evangelhos constam essa entrada de Jesus em Jerusalém, chamada entrada triunfal. Então, todo rei, quando vencia uma batalha, Davi, quando vencia uma batalha, entrava de forma triunfal pelos portais de Jerusalém. Só que esse triunfo de Jesus não era o triunfo que eles esperavam. Na verdade, essa entrada de Jesus é a marca do início da sua última semana aqui na face da terra. Seria a sua crucificação quase uma semana depois. E ele havia já predito isso em Marcos 9,31, quando ele disse que o Filho do Homem haveria de padecer sobre as autoridades, sobre os reis, e que iria depois ressuscitar. Então Jesus narra os seus últimos dias agora na face da terra. E é uma contagem regressiva dessa grande manifestação do seu amor pela humanidade. Antes de entrar em Jerusalém, Jesus passa pela aldeia de Betânia. A aldeia de Betânia era próxima de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros. No Evangelho de Marcos não dá muita ênfase nessa passagem por Betânia, mas nos Evangelhos de Mateus, nos Evangelhos de Lucas e até de João mostra isso mais claramente, né? Bom, mas Jesus então ele passa na aldeia de Betânia, e a aldeia de Betânia era justamente aonde moravam os seus amigos, Maria, Marta e Lázaro, a quem ele havia ressuscitado. Então, isso para a multidão
era muito importante porque Jesus estava na casa de um homem que ele havia ressuscitado da morte. E pessoas que seguiam e serviam a Jesus. Isso para os judeus era uma afronta. E eles não só já intentaram em matar a Jesus, como também lá no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo de 9 a 11, fala que eles fizeram um complô também para matar Lázaro. Então, por quê? Porque Lázaro era uma testemunha de que Jesus era Deus e que ele havia ressuscitado uma pessoa, e só quem pode fazer isso é Deus. Para os judeus e para os escribas isso era uma blasfêmia até. Eles não aceitavam isso de forma nenhuma. Bom, mas no domingo ele entra então em Jerusalém, montado em um jumentinho, também para cumprir a profecia lá em Zacarias 9:9, que dizia: alegre-se a terra, porque seu rei, Salvador, pobre, entra em Jerusalém montado em um filho de jumenta. Então, cumprindo a profecia, Jesus entrou montado no rei de jumenta, o rei, o Salvador, pobre. Aqui eles fazem questão de citar essa questão do pobre, porque muitos reis eram riquíssimos, entravam com todos os seus despojos, entrava nesses portais com tudo, mas Jesus era um rei pobre. Pobre no sentido material na terra, mas ele era rico em Deus. E ele estava trazendo consigo toda a humanidade. Bom, mas tudo leva a crer que o proprietário do jumentinho também já sabia ou da profecia, ou também reconhecia que Jesus era de Deus e era o Senhor. Então emprestou o animal sem reservas, né? E aí as pessoas colocavam as suas vestes, capas, mantos muito coloridos, como as vestes reais no burrinho, e também muitos colocavam as palmas, colocavam ramos de árvores para a passagem do rei. Inclusive, em algumas religiões é chamado de o Domingo de Ramos, né, quando isso acontece, representando essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Bom, aí algumas aplicações para nós, né? Primeira, a questão da pessoa que cedeu o burrinho. Eu e você, nós dizemos que tudo o que nós temos é dele. A gente até canta isso muitas vezes, tudo o que eu tenho é teu, Senhor. E aí qual é a minha resposta e a sua resposta quando ele nos pede um bem? Seja alguma coisa material, ou seja alguma coisa espiritual, ou seja um talento, ou seja para trabalhar na igreja, qual é a minha e a sua resposta? A gente está pronto a servir ou a gente vai estar com algumas reservas? Então já fica essa aplicação, né? Outra coisa que nós vimos é que eles, reconhecendo que ele era Deus, eles colocam seus mantos. Isso até alguns lugares fazem, aqueles tapetes bonitos. Mas a pergunta é, será que todos esses que estavam dizendo Hosana, o que vem em nome do Senhor, realmente compreendiam o que era o sentido de dizer que ele era Deus, que ele era rei? A gente observa que não, porque uma semana depois, é essa mesma multidão que o aclamou, a mesma multidão, depois é a mesma que, incitada pelos fariseus, gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Por quê? Porque, na verdade, eles esperavam dele um rei que iria libertá-los de Israel, do Império Romano, libertar Israel do Império Romano. Um rei que iria trazer a eles alguma coisa terrena. E Jesus não era esse rei. Jesus era um rei espiritual. Jesus estava libertando o homem do pecado, libertando o homem da morte e de Satanás. Então, muitas vezes esses que gritam, como a multidão gritava, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, não crê que ele verdadeiramente é este Deus, o Deus que nos liberta para uma vida eterna. E eu e você, né, precisamos lembrar que
o reino dele não é deste mundo. Jesus pode nos dar muitas coisas nesse mundo? Pode, mas ele não tem que nos dar nada neste mundo. Eles esperavam alguma coisa dele neste mundo. E Jesus era o rei, mas o rei eterno. Tanto que Pilatos colocou na cruz a tabuleta Jesus Cristo, rei dos judeus. Então Jesus é o rei dos judeus, mas o rei não no sentido não de libertá-los do Império Romano, não de dar-lhes algumas coisas, mas de libertar toda a Israel de Deus para a eternidade com ele. Amém? Isso tem que estar muito bem gravado no nosso coração. Bom, mas depois Jesus, seguindo à frente, a partir do capítulo, no versículo 11, né? No capítulo 11, do versículo 11 ao 14, tem uma passagem muito estranha às vezes para nós, né? Jesus, quando ele dormiu na casa de Lázaro e Maria, em Betânia, lembrando que Betânia quer dizer casa de frutos, casa de figos, e Jesus dormiu, né, lá em Betânia, e Jesus está caminhando, voltando para Jerusalém, isso aí sim, no domingo. E aí, quando ele está voltando para Jerusalém, ele vê essa figueira, e a figueira é muito bonita, cheia de folhas, e ele então vai com fome, vai procurar fruto, e chega lá, não encontra fruto na figueira. Ele então amaldiçoa a figueira. E depois, quando ele retorna, lá no versículo 19 a 24, fala que a figueira estava seca, morta. Então já fica para nós também mais uma lição. Cadê o fruto? Cadê o fruto que estava aqui? Eu e você, muitas vezes, para as outras pessoas, somos como uma figueira linda, maravilhosa, cheia de folhas, linda, bonita. Mas cadê o fruto? Jesus pergunta, cadê o fruto? Então, nós precisamos lembrar que o mesmo Jesus que dá vida, o mesmo Jesus que ressuscita os mortos, é também o mesmo Jesus que seca a figueira. Então, cadê o fruto? E a gente só vai conseguir dar fruto, lembrando que a gente já fez esse estudo, com a presença do Espírito Santo na minha e na sua vida. O fruto do Espírito é amor. E aí tem as subdivisões do fruto do Espírito, que é a mansidão, a fidelidade, o domínio próprio, a bondade, a benignidade, a paz, a alegria, coisas que o mundo procura e que Jesus também quer que eu e você temos esse fruto. Então, aonde está o fruto? Nesses dias de muita ansiedade, de muito estresse, de muito medo, eu e você, onde está o fruto? Confiança em Deus, lógico, toda a prevenção contra quaisquer que sejam as doenças, mas lembrando que o nosso Deus é um Deus vitorioso, amém? Então, eu e você precisamos dar frutos. Nós precisamos que a presença de Deus em nós, que ela seja revertida em fruto para a glória eterna. Então fica um alerta de Jesus para mim e para você. Cadê o fruto? Temos que lembrar que ele tem poder também para secar a figueira. Amém? Mas prosseguindo o texto, a partir do capítulo, no capítulo 11, a partir do versículo 15 ao 18, diz que Jesus pegou um azorrague, que é tipo um chicote, e ele expulsou os negociantes do templo. Lembrando que isso aí também é para que se cumprisse uma profecia lá em Isaías 56, 7, que dizia: minha casa será chamada casa de oração. Então a casa de Deus é casa de oração. Não é casa para comércio, não é casa para ganhar dinheiro. E lembrando que lá em Salmo 69, no versículo 9, diz assim: o zelo da tua casa me consumirá. Então Jesus, pelo zelo da casa de Deus, que era a casa de oração, ele então toma essa atitude de expulsar os vendilhões do templo. E também fica mais
um alerta para nós. Existem hoje muitas igrejas, muitas religiões, e o mundo está muito confuso. Pessoas utilizando o evangelho também para ganhar dinheiro. São vendilhões do templo, vendendo salvação, vendendo curas, vendendo milagres. Jesus pode fazer milagre? Amém, pode fazer milagre, mas não tem obrigação de fazer milagre, e eu e você não temos que pensar nisso como se o evangelho fosse para este mundo. Paulo diz assim: se as nossas esperanças se reduzissem nesta terra, seríamos os mais desgraçados. Então, nós não temos que ter a esperança de que Jesus vai resolver os nossos problemas hoje. Uma coisa é certa: eu e você podemos passar problemas, mas Jesus estará comigo e com você no problema. Ele vai passar conosco no problema. E nós vamos vencer. Amém? Então, o reino de Jesus não é deste mundo, é um reino eterno. E, finalizando então o texto, ele vai mostrar uma discussão que Jesus teve com os escribas e fariseus. Está lá no capítulo 11, a partir do versículo 27. Então, no capítulo 11, a partir do 27, ele fala assim: e tornaram a Jerusalém, andando ele pelo templo, os principais sacerdotes e escribas e os anciãos se aproximaram dele. E lhe disseram: mestre, com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me. Então vos direi como e com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Responde-me. Eles arrazoaram entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João era verdadeiramente um profeta. Responderam eles e disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes replicou: também eu não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Então, as perguntas deles era sobre a autoridade que Jesus teria para purificar o templo. Porque eles sabiam que purificar o templo deveria ser uma função ou do Sinédrio, ou de um profeta, ou do próprio Messias. Então, eles queriam dizer: você não é membro do Sinédrio, você não é um profeta, e você não é o Messias. Então, como é que você faz essas coisas? Com que autoridade você faz isso? Ou você é algum desses aí? Aí Jesus também disse para eles, né? Bom, eu vou perguntar para vocês então: o batismo de João era dos homens? A pregação de João era de Deus, do céu ou dos homens? Lembrando que ele falou do céu, não falou nem Jeová, para não usar o nome. Eles diziam que não usar o santo nome em vão. Né? O batismo de João era do céu ou dos homens? E eles: não sabemos. Aí Jesus falou: então eu também não tenho que explicar isso para vocês. Vocês é que devem chegar à conclusão se a minha pregação, se a minha obra é de Deus ou dos homens. Só aquele que crê é que vai reconhecer. Então Jesus estava dizendo isso a eles. Né? Muitas pessoas questionam às vezes, eu e você, uma palavra, uma ação, uma oração que a gente faz. E até perguntam: mas quem é você? E por que você está fazendo essas coisas? Com que autoridade? Então, a nossa palavra a autoridade é a que eu recebi de Jesus. Eu não sou realmente nada, sou um ser humano como todos quaisquer. Mas com uma diferença: Jesus me salvou. E no nome de Jesus eu profetizo, no nome de Jesus eu oro, no nome de Jesus eu prego, porque Jesus é a autoridade. Amém? Então fica aí este lembrete para mim e para você. Né? Primeiro, Jesus é rei. Jesus é rei. Jesus triunfou sobre a morte, sobre o pecado, sobre as trevas, sobre o diabo. Jesus é rei. Mas é rei espiritual. Jesus não é rei para te dar um carro novo, ou uma casa nova, ou te curar de quaisquer que seja a doença.
Ele pode fazer essas coisas? Pode, mas não é por isso que ele é rei. Ele é rei porque ele é Deus. Amém? Então, Jesus é rei. Outra coisa, lembre-se que a figueira que não deu fruto, Jesus secou. Então, o Espírito Santo tem que estar dentro de você e de mim, para que eu e você possamos dar fruto. Sem o Espírito Santo, nós seremos uma figueira cheia de folhas, mas sem fruto. E o que vai acontecer? Possivelmente vamos secar. Então, Jesus quer que eu e você pensemos nisso. Nós temos que dar fruto, e fruto para a eternidade. Amém? E ainda, lembrar que a igreja não é lugar de comércio. Jesus não fez uma igreja para... Não instituiu uma igreja para que essa igreja seja uma igreja vitoriosa no sentido financeiro. Muitas pessoas apregoam isso, vida financeira próspera. Jesus pode nos dar todas essas coisas, mas não é esse o reino de Deus. O reino de Deus não é esta prosperidade, não são essas igrejas cheias de bens, ou pessoas que se enriquecem à custa da igreja. Então, a igreja não é lugar de comércio, de vender curas, de vender milagres. Jesus é rei espiritual. Amém? E por último, Jesus é autoridade. Jesus é autoridade sobre toda a terra. Amém? Sobre toda a terra, tu és o rei. Amém? Então que essa mensagem, essa lição fique para mim e para você, e que a gente